10 novos estádios chegam à NFL, mas qual que é o mais insano? E primeiro, o antigo estádio de um time quase matou mais de 100 pessoas, então eles foram obrigados a mudar, gastando mais de $1 bilhão. Na Flórida, as temperaturas podem passar de 43 graus Celsius. Nos jogos do Jaguars, mesmo com torcedores apoiando o time ruim, o calor era tanto que muitos mergulhavam nas piscinas do estádio para se refrescar, o que gerou um problema grave. Só era permitido um número limitado de torcedores no local. Por isso, um jogo quase resultou em tragédia, quando equipes de emergência atenderam 110 torcedores e 36 foram levados ao hospital após desmaiarem nas arquibancadas devido à insolação. O Corpo de Bombeiros e Resgate de Jax informou que mais de 100 pessoas precisaram de atendimento médico durante o jogo dos Jaguars ontem, a maioria por problemas ligados ao calor. Então como os jogos dos Jags estavam agora levando torcedores ao hospital e quase os matando várias vezes, o time gastou uma grana para resolver isso. O novo dossel transparente Viewscape cobre 90% dos assentos e reduz a temperatura interna em até 15 graus. 4 grandes túneis de vento em cada canto permitem a passagem da brisa pelo estádio até o campo, buscando melhorar o desempenho dos jogadores dos Jags. Eles vão trazer novas piscinas para manter os torcedores molhados, e o estádio foi projetado para comportar quase 63 mil pessoas. Só de fora, esse novo lugar parece insano. Por $1 bilhão eu esperaria isso, mas sinceramente não tem preço comparado ao fato de os torcedores da NFL sobreviverem quando vão aos jogos. Mesmo assim, esse não é o estádio mais caro nem o novo mais insano que chegará à NFL, sobre o qual falaremos depois. Primeiro, o novo estádio dos Chiefs não custa apenas $3 bilhões e gerou duas controvérsias distintas. Mahomes e os Chiefs podem acabar jogando no campo personalizado do quintal dele após o que o time fez. Porque mesmo tendo jogado no Arrowhead Stadium por anos e sendo constantemente bem-sucedidos, os Chiefs quiseram apostar em algo novo. Infelizmente, tudo dependia de as autoridades da cidade aprovarem a proposta. Mas quando os eleitores do Missouri disseram não, os Chiefs decidiram arrumar as malas e deixar o estado. Grande reviravolta para o Kansas City Chiefs hoje, após legisladores aprovarem a mudança do estádio do Missouri para o Kansas. Se você largou o ensino médio que nem eu e não sabia, Kansas City fica em 2 estados. Eles vão sair do Missouri para o Kansas para construir um estádio novo que custará bilhões. Eles vão se mudar para um lugar a uns 10 minutos dali, e muitos torcedores já reclamam da dificuldade para ir aos jogos. Você acha que vão perder torcedores? Sim, eu realmente não gosto disso. Mesmo que o novo estádio de $3 bilhões seja o oposto do original, com cúpula fechada, teto transparente, telões gigantes e um distrito com hotéis, lojas e escritórios ao redor para mantê-lo cheio, você pensaria que os torcedores ficariam animados. Muitos se irritaram dizendo que o novo design é sem graça, parece nave espacial e que até a inteligência artificial faria melhor. E essas nem eram as únicas polêmicas que o Chiefs enfrentava. A outra envolvia o Super Bowl, porque normalmente estádios que têm cúpulas são escolhidos com muito mais frequência para sediar o evento, já que o clima não poderia estragar a festa. E times recentes que sediaram o evento arrecadaram mais de $1 bilhão só por terem o grande jogo lá. Esse foi um dos principais motivos para o Chiefs querer um novo estádio, facilitar o pagamento dos $3 bilhões ao sediar um evento assim, até serem surpreendidos por notícias ainda mais inacreditáveis. Se Kansas City tiver estádio coberto, vai receber um Super Bowl. Eles podem receber um? Eu não acho. Eu só não acho que eles tenham a infraestrutura. E eles já sediaram um draft. Acho que talvez consigam mais um, sabe? Mas eu acho difícil ver isso acontecendo. Muitos acham que Kansas não tem espaço, dinheiro ou recursos para sediar um evento tão grande. Os Chiefs vão mesmo sair do Missouri para construir um estádio coberto e tentar sediar o Super Bowl, algo que talvez nem consigam. Essa é a coisa mais idiota que os Chiefs fizeram desde transformar a Taylor Swift em mascote deles, ou seja lá o que ela é, apontando as câmeras para ela em todo o jogo. Falando em celebridades feias, e se eu dissesse que outro estádio novo pode ser arruinado por Donald Trump? Eles estão estragando o jogo. Veja, o presidente tinha muito a dizer quando os Commanders quiseram sair daquele estádio antigo, desconhecido e sem glamour em Maryland para construir algo totalmente novo no centro de corrente contínua. Eles divulgaram imagens de um estádio gigante parecido com o Coliseu Romano, e criaram um projeto climatizado para receber shows, March Madness e até o Super Bowl. É um estádio que eu e muitos outros consideramos uma obra-prima. Parece que ele se encaixa perfeitamente na área ao redor. É claramente um exemplo de tecnologia e engenharia modernas. Ele tem uma aparência linda. Mas mesmo com a propaganda do novo estádio feita por programas esportivos e notícias, os Commanders continuam cafonas desde que mudaram de nome. Trump concordou, mas só aprova o novo estádio sob 2 condições.
Primeiro, o time deve voltar a se chamar Redskins. Segundo, o estádio de quase 4 bilhões de dólares precisa levar o nome dele, senão não conseguirão o estádio. Eu já te disse, Trump, nós não vamos mudar o nome de volta para Redskins. Eu imaginei que você diria isso, então pense nisso. A gente muda para Orange Skins. Não entendo porque Trump gostaria de caras brincando com bolas e dentro dele, mas tudo bem, Homem Laranja. Mas escuta, nós só falamos sobre 3 estádios, e nenhum deles foi o mais insano que ainda está por vir. Eu vou gozar. Tudo bem, Trump, já entendemos. Ainda faltam 7 estádios, incluindo outro que vai ajudar um time a trapacear. Os Bills jogam no mesmo estádio desde os anos 70 e foram eliminados recentemente por outros times em todos os grandes jogos em casa. Então eles devem ter pensado que se não conseguem vencer nesse campo, é melhor construir um totalmente novo. Mas será que a cobertura ajuda a refletir o barulho da torcida para o campo? Temos mais subwoofers do que qualquer outro estádio do país. Mas não é só o barulho insano dentro do estádio que é novidade e dá ao Bills uma vantagem maluca de jogar em casa. O estádio também foi construído propositalmente para colocar o banco do Bills na sombra fresca, enquanto faz os adversários ficarem sentados diretamente no sol, o que cansa os jogadores e desidrata eles muito mais rápido. E como se não bastasse, o vento no estádio antigo deles era horrível, com rajadas chegando aos 50. Também existem milhares de painéis de aço especialmente projetados do lado de fora que impedem o vento de entrar no novo estádio, só para que o kicker deles possa treinar e jogar sendo o mais preciso possível. O Bills realmente gastou 2,2 bilhões nesse estádio maluco que foi projetado para ajudar eles, enquanto coloca os adversários em condições que atrapalham, o que até deixou Josh Allen animado. Quero dizer, ele foi construído bem na vertical, né, caramba. Ver Josh animado pela primeira vez é melhor que vê-lo chorando todo ano. Talvez agora consigam ganhar jogos, mesmo que quase trapaceando. O novo estádio de outro time da NFL faz os torcedores olharem para o futuro, em vez de os Panthers simplesmente, demolirem o estádio atual. Como começaram a jogar melhor e venceram alguns jogos pela primeira vez em 10 anos, decidiram investir 800 milhões de dólares para modernizar tudo. Trocaram assentos, instalaram grandes placares e painéis de vídeo externos para watch parties. Eles também estão mudando toda a área externa para as pessoas se reunirem, colocando um novo pátio no nível 500 com vista para o campo e para o horizonte da cidade, além de renovar as opções de alimentação. Mas, sem dúvida, o mais louco é como deixam os torcedores verem o futuro. Criando um grande centro de experiências, um showroom multissensorial que permite aos torcedores vivenciar o futuro do estádio, que tem hologramas projetando os novos recursos em 3D e renderizações em tamanho real de tudo o que está por vir, para que os torcedores possam experimentar o novo estádio antes mesmo de ele ficar pronto. Com isso, talvez os Panthers finalmente lotem as arquibancadas, pois é a coisa mais insana desde Cam Newton, o Superman. Mas esse não era o estádio novo mais insano da NFL. Nem todos os estádios estão passando por reforma completa só para o futebol americano. O que os Texans fizeram com seu estádio envolve outro esporte totalmente diferente. Assim que anunciaram que o futebol viria para a América na Copa do Mundo de 2026, o estádio dos Texans foi escolhido para algumas partidas. Mas havia um grande problema. O campo deles tem grama sintética há anos, e a FIFA não queria riscos de lesão para seus jogadores nesse tipo de piso. Então, os Texans meio que foram obrigados a cultivar um campo inteiro de grama natural no Colorado e depois de alguma forma transportaram tudo até Houston só para instalar dentro do estádio. Vocês podem ver a equipe trabalhando atrás de mim. Eles começaram há cerca de 8 dias. Sim, as equipes construíram o campo do zero, criando camadas para drenagem, estabilidade e controle de temperatura para suportar 7.500 metros quadrados de grama nova. E não é só o campo que mudou. Removeram os assentos dos cantos inferiores para ampliar o campo e instalaram novos telões nas endzones. Poxa, eles até mudaram temporariamente o nome do estádio porque a FIFA não permite nomes de patrocinadores. Mas, essas pequenas mudanças custaram muito dinheiro para eles, aliás. Espero que alguns gols incríveis tenham valido os 55 milhões de dólares pagos. Mas 55 milhões, isso é trocado perto do próximo estádio, que está se tornando um dos mais caros da história do esporte. Quem diria que os Broncos gastariam bilhões? Mas acho que quando o seu dono literalmente era dono do Walmart e comprou o time por um recorde de 4,6 bilhões, se tornando o dono mais rico de toda a NFL, isso faz você gastar uma fortuna. Ele quis melhorar o seu novo time com um novo estádio, e então divulgou essas imagens de como o estádio deve ficar. Além do novo teto retrátil contra o mau tempo, o local foi feito para criar uma atmosfera barulhenta e intimidadora, o que anima torcedores de visual ridículo como esses. Mas a nova cúpula é empolgante. Ao redor do estádio, há planos para um distrito de 150 acres com shoppings, restaurantes, um hotel, uma área de entretenimento e um parque para tailgate.
Droga, acho que é isso que os Broncos merecem após jogarem tão bem o ano todo. E conquistar tudo isso certamente não é barato. Vai custar 4 bilhões de dólares, sendo o segundo estádio mais caro da NFL, atrás apenas do dos Rams, que custou 5 bilhões e meio de dólares. Enquanto os torcedores dos Broncos ficam empolgados, o que os Bengals estão fazendo com o novo estádio irritou seus fãs. Alguns torcedores achavam o estádio atual ruim e queriam outro, enquanto outros se irritaram porque a neve não foi retirada dos assentos durante um jogo frio. Quando o contrato deles ia acabar, surgiram rumores sobre reformar, construir novo estádio ou sair de Cincinnati. Mas depois de semanas de drama, eles assinaram um acordo para ficar, investindo 470 milhões de dólares em uma reforma com um novo telão de 60 metros, um clube VIP fechado com vidro e camarotes modernizados. Apesar das várias adições, pois o time tinha anunciado um estádio novo ainda mais caro, de 1 bilhão de dólares e com cúpula desejada pelos torcedores, os fãs ficaram irritados, dizendo que a reforma era como maquiar o problema e chamaram o dono de pão duro. Não entendo por que estão bravos com o dono por ser pão duro. Um dos melhores jogadores deles não era um cara que levava notas de $1 para os jogos. Gastava dinheiro no McDonald's todo dia, em vez de ir a restaurantes caros, dormia no estádio para não pagar aluguel e literalmente voava nas passagens mais baratas possíveis com a Spirit. Eles já deviam estar acostumados com pão durice a essa altura. Acho que os torcedores dos Bengals só estão bravos porque não ganharam o estádio mais insano da NFL como esses dois próximos times. Primeiro, o estádio do outro time novo é diferente de tudo no mundo. Os Titans descobriram que o estádio atual deles precisava de uma quantia absurda de dinheiro e reformas só para parecer tão bom quanto outros estádios. E eles devem ter dito algo tipo, nem a pau, hein? Não, então em vez disso, eles tomaram a decisão financeira certa, economizando o dinheiro e gastando bilhões a mais para construir um estádio único do lado. Olha só esse lugar, cara. Oferece vistas incríveis do skyline da cidade. O design não usa arquibancadas altas, e todos os assentos têm almofada. Há um lounge especial para convidados VIP. Você vai conseguir ver a ação, não importa o que seja, de qualquer ponto da área de circulação. Não tem lugar ruim aqui dentro. Mas a coisa fica ainda mais insana, porque vai ser o primeiro estádio com compras sem caixa, ou seja, sem ninguém no caixa. É também o primeiro e único estádio do mundo com um teto totalmente fechado e translúcido, que permite a entrada do sol, fazendo os torcedores se sentirem como se estivessem ao ar livre, mesmo estando completamente dentro do estádio. Esse lugar é futurista e insano, por isso custou mais de 2 bilhões. Bilhões com B maiúsculo. Mas por mais empolgados que os torcedores estejam com esse novo estádio, outro estádio novo e impressionante foi construído só para não ser atacado por aviões. Veja, caso não saiba, aviões sempre sobrevoam os jogos da NFL. Então, às vezes na MLB, eles até chegam bem em cima do estádio e ficam pairando só para assistir ao jogo de cima. Mesmo sem nunca ouvir alguém dizer que ia para Cleveland. Após décadas dos Browns jogando mal no estádio atual, decidiram jogar mal em um novo. É por isso que eles divulgaram planos para construir esse estádio novinho em folha, que por acaso fica bem ao lado do aeroporto de Cleveland. Construir um estádio enorme ao lado de um aeroporto parece insano, pois há restrições rigorosas de altura devido ao risco de colisão de aviões, o que poderia causar grande devastação. Em vez de buscar outro local, os Browns tiveram uma ideia inusitada e decidiram enterrar o estádio inteiro. O campo não está sendo afundado, 24 metros apenas para o teto não ser atingido por um jato de 100 milhões de dólares. Estão construindo arquibancadas que aproximam os torcedores do campo como nenhum outro estádio e um teto transparente que permite luz natural e reflete o som da torcida para o campo. Há até estacionamentos especiais projetados para churrascos antes do jogo, além de um espaço para artistas musicais fazerem shows fora dos dias de jogo, porque esse novo estádio vai custar 2,4 bilhões. Mas isso realmente faz você pensar, tipo, o que seria ainda mais louco do que um novo estádio? Novos robôs dominando a NFL? Tem uma falta no lance. Uniformes do futuro, bolas de futebol americano polêmicas e muitas outras novidades chegando à NFL neste vídeo. Você já aprendeu sobre muitos estádios e ainda assim o que está neste vídeo é ainda mais impressionante. Então, por que ainda está aqui? Clica aí e eu te vejo lá.